Dia, quinto ano. Bom dia, dona Risonha. Bom dia, estrelinhas. Bom dia, você que está nos assistindo. Meu nome é Pirulito e essa aqui é a mais divertida das tias. O nome dela é Tia Carla. Bom dia, quinto ano, olha, nosso amiguinho Pirulito, super mega divertido para vocês, está aqui, todo animadozinho, todo feliz, depois que tia Carla foi buscar a farda dele, não é, Pirulito? Sim, eu tô muito feliz. Então, quinto ano, hoje quinta-feira, hoje a gente tem aula de quê? Inglês! Good afternoon, good night, good evening. Então, Pirulito hoje já está bem fluente no inglês com o tio Hernanes e hoje tem as atividades para vocês, não é, Pirulito? Muitas atividades, muita diversão e ainda tem o Google Meet com a gente, certo? E aí vamos começar a aula, vamos soltar o take do Colégio Pontual, vamos dar bom dia para os nossos componentes. Bom dia, estrelinhas! Bom dia, dona Risonha! Bom dia, solzinho! E aí, vamos lá começar? Solta o take! Beijo, beijo, beijo pra eles! Dia, quinto ano, quinta-feira, dia 23 de julho. Hoje nós vamos dar início com nossa apostila A nova, tá bom? Então a gente vai começar, vai fazer as coisas direitinho, tudo na apostila nova, tá? Em seguida nós vamos ter revisão sobre a litrosfera, que fala do solo e das rochas que temos no nosso espaço aqui na nossa terra, tá bom? Temos também aula de inglês com o tio Hernandes. Então, vamos começar número 1, página 1 da segunda apostila, beleza? Então, vamos lá, presta atenção. São 4 amigas. São quantas amigas? 4. Marisa tem 27 anos. Luísa tem 13 a mais que ela. Eu não sei a idade de Luísa aí, eu vou ter que descobrir, tá? Se liga aí. Renata tem 18 anos a menos que Luísa, então eu preciso primeiro descobrir a idade de Luísa para saber a de Renata. E a idade de Gisele é a soma entre as idades de Marisa e Renata. Então a única idade que eu sei de certo é a da primeira, que é de Marisa. O resto eu vou ter que descobrir, beleza? Aí lá embaixo tem Marisa. Marisa tem quantos anos? Aí a de Marisa eu já sei que tá lá em cima, 27. Aí eu boto já aqui na cachuletinha 27. Mas aí eu vou calcular por aqui a idade de Luísa. Vou calcular a idade de Renata e vou calcular a idade de Gisele, tá bom? Leiam calmamente e voltem. Vocês podem utilizar por aqui mesmo o espaço para fazer a questão. Faz as continhas aí, tá bom? Segundo quesito, calcule e tire a prova real. Nós temos aqui continha, tá? E aí vocês vão precisar fazer o que? Tirar a prova real. Se eu estou em conta de dividir, a prova real vai ser de vezes. Se eu estou em adição, a prova real vai ser de subtração. Se eu estou em subtração, a prova real vai ser de adição. E ele inverte, né? Vezes com dividir, dividir com vezes, mais com menos e menos com mais. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva rapidinho, tá? Pra gente começar. Agora vamos lá. PR, prova real. Se tá subtração, eu vou fazer a prova real de adição, mas primeiro eu preciso fazer a conta. Então, vamos lá. Lembre que em conta de menos, a gente sempre utiliza a sequência de para. A gente nunca tira, tá? Para. O numeral de cima sempre tem que ser maior que o de baixo. Então, eu tenho 9 para 3. Porque se eu fosse 9 para tirar 3, não tem condições, eu não posso. Então, tirem da mentalidade de vocês esse negócio de tirar, é sempre para. Então, eu tenho 9 para 13. 9 para 13. Eu vou mexer os dedinhos e vou colocar o numeral aqui para me lembrar, certo? Então, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13. Quanto dedinho, quinto ano? Dedinhos, eu fiquei 4. Então, bota aqui. Automaticamente, eu peguei um aqui. Então, ele vai escorregar para o vizinho de baixo. Que eu vou botar o número que vem na sequência depois do que ele. Se eu tenho 2, 2 mais 1 vai ser 3. Então, aqui, ó. 3 para 7. 3, 4, 5, 6, 7. Quantos dedinhos? 4.
Sabendo que números iguais sempre vai dar quanto na conta 0? Eu tenho 3 para 7. 3, está na cabecinha, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 4.040. Então, esse resultado eu vou passar para cá. Quanto deu, quinto ano? 4.044. 4.044. Eu vou passar para aqui, ó. 4.044. 4.044. E vou pagar a parcela do meio e vem pra cá. A parcela do meio vem pra cá. A parcela do meio vem pra cá. Então, eu tenho aqui 3.429. 3.429. E se eu vou inverter, eu vou somar. Então, vamos somar com tia Carol. Eu tenho 9 na cabeça e 4 na mão. 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu boto 13 e subo 1. 4 com 1. 4, 5. 5 na cabeça com 2. 5, 6, 7. 4 mais 0. 0 é neutro, então vai dar 4. 3 com 4. Boto maior na cabeça. Então, maior, querendo ou não, é o 4. É 4. 5, 6, 7. Eu tenho aqui 7.473. Então, aqui eu tenho, ó, olha aqui, 7.473. A conta está correta, ok? Tranquilo aí? Agora vamos lá. Agora eu vou fazer para vocês a divisão por 48, aproveitando que na continha de vocês tem 48. Eu já tô ajudando vocês com a tabuada, tá certo? E aí, o que é que eu vou precisar? Primeiro, a tabuada. Aí eu passo o tracinho e boto o PR. Prova real, ok? Aí, o que é que vai acontecer? Tabuada, ok. Lugar da prova real, ok. Então, vamos resolver. 19, eu não posso dividir por 48, porque 19 ele é inferior, no caso ele é menor. Aí eu vou juntar com o coleguinha aqui, então eu vou ficar por 193, ó. Aqui, ó, 193. Então, olhem pra mim, por favor, lá na tabuada, quem é que dá perto de 193 ou dá 193? Dá por 4, que dá 192. Então, eu vou botar 4 aqui, ó. Que dá por 192. Então, eu boto aqui menos 192, ok? E agora eu vou subtrair. Subtrair contendo menos. 2 para chegar em 3 dá 1. Números iguais em conta de menos sempre vai dar 0. 1 eu não posso dividir de maneira alguma por 48, porque ele é inferior. Então, eu vou descer o 4. 14 eu posso, também não, porque a conta começa 48 vezes 1 dá 48. Então, eu desço o outro 4. Eu agora desci 2 números de uma vez só. Eu desci esses 2 números para cá. Eu acrescento um bônus no quociente, que é o 0. E 144, quinto ano? Olha aí na tabuada de tia Carla, que dá por quanto? 48 vezes 3. Beleza? Então, vai dar menos 144. Números iguais sempre vai dar 0, certo? Então, vamos lá. Aí, eu venho aqui, ó. Os termos, porque para responder aqui, para armar, eu tenho que saber. Eu primeiro aqui eu chamo dividendo, o divisor, o quociente, o resultado e o resto que fica dentro do parênteses. Repete comigo. Dividendo, divisor, quociente e resto. Aí eu vou pegar aqui, ó, quanto deu e passo para cá. Vezes o divisor. Divisor que fica dentro do, como se fosse um L, que é o 48. Então, vamos multiplicar para ver se dá o resultado do dividendo. Tem que dar 19.344 aqui no produto. Vamos ver se dá. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8? Quanto? 24. Muito bem. Aí eu boto 4, subo 2. 8 vezes 0 dá 0, mas subiu 2, então eu desço ele. 8 vezes 4 ou 4 vezes 8? Dá 32. Muito bem. Embaixo do primeiro numeral eu boto sinalzinho de mais. E agora eu vou multiplicar por 4, certo? Então, 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 dá 12. Boto 12 e subo 1. 4 vezes 0 dá 0, mas subiu 1. Então, dá 1. 4 vezes 4 dá 16. E agora a gente vai somar para ver se o produto é o mesmo do dividendo.
Eu só tenho 4, desço 4 pra cá. Eu tenho 2 com 2 dá 4, desço pra cá. Eu tenho 2 mais 1 dá 3, eu desço pra cá. Eu tenho 6 mais 3, número maior na cabeça, não importa a ordem que ele esteja. 7, 8, 9, desço pra cá. E eu tenho 1 aqui. Então, aqui no meu produto deu 19.344. Bora lá ver no dividendo? 19.344. Então, aqui, ó, igual. A conta está realizada com sucesso. Beleza? Então, a gente tá relembrando, vocês estão bem afiadinhos. Agora, a gente vai fazer a revisão da litosfera, que fala exatamente sobre os tipos de solo que a gente tem na Terra e sobre as rochas. Então, o foco de hoje é solo e rochas, tá bom? E eu vou soltar logo o videozinho para vocês, que aí quando eu voltar a gente começa a explicar e aí a gente vai fazer nossa revisão da litosfera, tá bom? Então, vamos lá para litosfera, videozinho de relembrar. Ela é um aglomerado de rochas formados pela crosta e a camada mais externa do manto, a atenosfera, certo? Vocês podem ver na imagem o que eu acabei de dizer. A gente já viu a atmosfera, que era a camada de ar, a hidrosfera, que era a camada de água. Vamos ver hoje a litosfera e na próxima aula vamos fechar a biosfera, tá bem? Então, a litosfera ela é formada de rochas, mas o que é uma rocha? Rocha é um agregado natural formado por um agregado de minerais. Ou seja, o que são esses minerais, né? Minerais, eles são elementos químicos existentes na crosta terrestre, tá bem? Então, cada tipo de solo vai ter uma combinação diferente de diferentes minerais, certo? É a mesma coisa de você fazer um bolo. Se você coloca chocolate, ele vai ficar de um sabor e de um determinado forma. Se você coloca muita farinha, ele vai sair diferente. Se você coloca mais açúcar, ele vai ficar muito doce. Então, a terra, o solo é da mesma forma. Dependendo dos minerais que tiver em maior e menor quantidade nela, ela vai ter determinadas características, certo? É importante que vocês saibam que a crosta ela se divide em dois tipos diferentes, a continental e a oceânica. Como assim? A crosta não é a rocha, né, a última camada da Terra, né? A gente tem o núcleo, tem o manto e tem a crosta. A crosta, por ser a parte mais superficial, é ela que encalça tanto os continentes quanto os oceanos. É ela que está embaixo de tudo que a gente vê na Terra, tá? Então, ela vai ser dividida em crosta continental, se ela estiver embaixo de um continente, tá? E ela vai ser denominada de crosta oceânica, se ela estiver embaixo de um dos oceanos, tá bem? Então, existem 3 tipos de rocha e elas vão ser divididas dependendo da forma como elas são formadas, tá? Existem três tipos diferentes de formação de rocha. A primeira é a magmática. Magmática, se você observar, vem da palavra magma, que nada mais é do que o material que forma o manto terrestre e que é extravasado pelos vulcões quando há uma erupção, que a gente chama de lava. Bom, quando esse material se resfria, o magma nada mais é do que rocha no estado líquido. E ela está em estado líquido lá no manto por causa da alta temperatura. É tão quente que até a pedra derrete, tá? Então, quando ele está presente na crosta, esse magma ele acaba encontrando uma temperatura mais baixa, mais fria, e acaba se solidificando, certo? Então, quando ele se solidifica, ele vai dar origem a uma rocha, aliás, a vários tipos diferentes de rochas, que eu vou chamar elas de magmáticas, justamente porque elas são formadas por resfriamento de magma, tá bem? O segundo tipo são as sedimentares, que ocorre a partir da formação da sedimentação, ou seja, quando uma rocha ela vai se decompondo aos pouquinhos, formando um outro tipo de rocha, certo? Então, ela se decompõe a partir de um processo de fragmentação, de quebra, tá? Então, eu tenho uma rocha original que vai se fragmentando até ficar um pó solto, até que esse pó solto ele se junta novamente para formar uma outra rocha, tá bem? E as metamórficas, elas são rochas que elas sofrem por alguma transformação. Lembra que a gente estudou as transformações químicas e físicas? Bom, essa rocha ela vai passar por uma transformação química, tá? E ela vai mudar as suas características. Então, digamos que ela se transformou em outro tipo de rocha depois dessa transformação química, certo? Bom, gente,
Nós temos 3 exemplos aí na tela de vocês dessas rochas. O primeiro exemplo são as rochas magmáticas, que é o basalto. O basalto é aquela rocha que faz brita, sabe, de construção. A gente conhece ele muito bem. O segundo tipo é o calcário, que a gente encontra muito nessas pedras de calçamento de rua. E a última é a metamórfica, que é o mármore, que a gente encontra muito em banheiro, pia de cozinha, pia de banheiro, tá? É uma pedra usada muito na ornamentação das casas, tá bem? Bom, seguindo, nós temos os horizontes do solo. Por que existem esses horizontes do solo? Como eu falei para vocês, as rochas elas se fragmentam. O solo solto que a gente conhece, que a gente planta nele, ele nada mais é do que o resultado final da fragmentação de uma rocha. A rocha que se fragmenta primeiro lá na crosta terrestre, né, ela é chamada de rocha-mãe, porque é ela que vai dar origem a todas as camadas superiores que vai vir no solo, tá bem? Que camadas são essas? Bom, a primeira camada, que é a que a gente pisa, a gente chama de horizonte O. Esse horizonte O, ele é rico em matéria orgânica, ou seja, é nele que se depositam os restos de animais e plantas e de todos os seres vivos. É nele que os seres decompositores vão colocar toda a matéria orgânica e os nutrientes que eles retiram dos corpos em decomposição, como a gente viu também aí na nossa matéria de ciências, né? A decomposição da matéria dos seres vivos, certo? Abaixo do horizonte O fica o horizonte A, que é o horizonte que vai ter aí o quê? A presença de minhocas, insetos. Quando você remexe na Terra, você acaba trazendo o horizonte A junto com o horizonte O, tá bem? Depois, em seguida, nós temos o horizonte B, que é formado por fragmentos de rochas e é pouco poroso, tá? Já é aquela terra que é um pouco mais dura e também vai ser aquela terra que já não é tão fértil, tá? Ela não tem matéria orgânica mais nela, tá? E é onde as raízes mais profundas das árvores vão chegar, tá? Por último, nós temos o horizonte C, que já é uma camada onde não é nada porosa, é super compactada e quase não tem matéria orgânica nenhuma. Nem as raízes das plantas conseguem ficar nesse local, tá? Até porque ele não tem quase nada, nem de água e nem de ar entre eles, tá? Abaixo dessa camada nós temos a rocha-mãe, tá? Que é a rocha que ainda não... Bom dia, boa tarde, boa noite, quinto ano. Hoje a gente vai revisar a litosfera, tá? Lembrando que essa semana tem alguns conteúdos que estão sendo revisados, porque a gente já finalizou, então a gente tem aquela revisão para saber se a gente absorveu ou não absorveu o conteúdo e ter a chance novamente de conhecer e aprender naquele momento que a gente não estava tanto para absorver. Então, vocês acabaram de ver um videozinho fazendo a retrospectiva do que é a litosfera, não foi? E agora a gente vai explicar e vai fazer o nosso terrário, que na primeira aula a tia Carla mostrou o terrário e agora eu vou fazer com vocês novamente o terrário, que é as camadas da Terra. Então, vamos lá. Litosfera é o que, quinto ano? É a camada sólida da Terra. Na litosfera, a gente vai encontrar sólidos, não é? Como rochas, tá? Pedras que a gente conhece no nosso dia a dia, e a gente vai fazer aquela retrospectiva todinha que a gente já viu o vídeo e já clareou a mente, como também a gente vai ver tipos de solo, tá? A gente sabe que não só existe um solo, existem outras cores de solo e outros tipos de solo e funções diferentes de solo. Então, a litosfera é nada mais e nada menos que a camada sólida da o que, gente? Da crosta terrestre. Então, a camada externa, a gente sabe que a parte da Terra, ela tem a camada interna, que é a de dentro, e externa de fora. Então, a litosfera é a parte externa, no caso, a parte de fora. Muito bem. Então, vamos lá. Na litosfera, a gente vai trabalhar o que a Carla acabou de falar? Solos e rochas. Ok? Tranquilo aí? Então, a gente vai por partes. No livrinho de vocês, ele está fazendo assim a agregação, ele tá bem agarradinho com o conteúdo, com 3 tipos de rochas, tá? Então a gente vai primeiro falar das rochas, depois a gente fala do solo, ok? Então, a gente da litosfera é a camada sólida da parte externa da Terra. Então a gente vai falar de solos e rochas. Então vamos por rochas e a gente vai por partes. A primeira que a gente vai conversar é chamada de basalto. Basalto é nada menos e nada mais, deixa eu dar beijo de vocês e pegar aqui meu basalto.
nada mais nada menos que brita. Não tem as britazinhas, né, que a gente vê em calçadas, que tem gente que bota em paredes. Então, ela é um tipo de rochas. A gente já viu basalto grande, não é, na pista, e também tem esses pequenos, tá certo? Então, aqui, o basalto é um tipo de rocha que a gente chama ela de brita, mais conhecida por a gente por brita. Essa é a primeira rocha que a gente vai estudar. A gente vê ela muito, né? Na rua, em casa. Ó, tá vendo? Ela é um tipo de rocha. Toda rocha automaticamente, ó, vai ser sólida, certo? Então, ela resulta do resfriamento da solidificação do magma. A magma, a gente sabe que é da parte interna, a parte quente da Terra, né? Então, quando resfria, não é? Aí ele vai ressaltar no basalto, que é a brita, ok? A primeira parte da litosfera, a gente tá falando sobre rochas, certo? Nessas rochas, a gente vai pegar e vai falar do basalto, que é a brita. Como é o nome da primeira rocha que a gente tá estudando no quinto ano? Basalto. Basalto, a brita, é um tipo de rocha, ok? Vamos para a segunda rocha de vocês, do título litosfera, certo? Vai falar de rochas e de solos. Estamos nas rochas. Basalto é o resfriamento do magma, e aí se torna essas rochinhas. Existe dela pequena e dela grande, ok? Então, vamos para a segunda rocha da litosfera. Agora, a gente vai procurar outra rocha. A primeira foi o basalto, que a gente conhece como que brita, não é? E aí, agora, a gente vai falar sobre a sedimentar. O que é uma rocha sedimentar? A rocha sedimentar, ela se compõe do... como é que eu posso falar? Quando uma rocha está se fazendo, ela vai criar um pozinho, tá? Que a gente chama de calcário, que é um tipo de solo, não é? E aí vai transformar em outra rocha. Que o calcário, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, é esse aqui, ó, bem clarinho, tá vendo? Então, essa rocha, ela vai se fazer sobre esse calcário, que é chamada de rocha sedimentar. E a Carla vai trazer uma para vocês aqui, eu vou pegar agora, que ela foi feita justamente como ela vai se decompondo e vai fazendo calcário e vai reproduzir essa rocha, que é chamada de sedimentares, tá? Então, pera aí. Aqui, ó, tá vendo? Feito com calcário tipo de solo. E aí, ela é dessa cozinha composta, porque o que é que vai acontecer? Vai ser formada por outros desmontamento de rochas, que vai formar o calcário e aí vai se fazer sedimentar. Então, esse tipo de rocha é bem mais claro, como se fosse, ó, cimento, tá vendo? Estão vendo ela? Essa é a segunda, rocha sedimentar, que a gente chama sedimentares, que faz através do calcário, que é a terrinha clarinha, que a gente vê tipo na praia, aquela clarinha, certo? Agora a gente vai para a rocha metamórfica. Deixa eu ter a Carla guardar essa aqui e já volta. E a terceira rocha, a gente conhece muito, que é a chamada, que está na moda, né? Para montar mesa, para montar cozinha, pia de cozinha, para montar balcão. É a chamada mármore, não é isso? Então, ela também é um tipo de rocha formada por outras rochas. E aí a gente vai ver diversas cores do mármore, tá certo? Mas aí o mármore ele tem que passar por todo o tratamento para chegar na nossa casa com o formato que a gente queira. E a Carla vai mostrar para vocês, ó. Presta atenção. Show. Pronto, aqui vocês vão ouvir minha voz, tá? Esse aqui é um tipo de mármore, é um balcãozinho, ó, tá vendo? Então, esse é um balcãozinho, ó, é uma pedra de mármore, que a gente chama ela de metamórfica, certo? Esse aqui é um balcãozinho, ó, que aqui é feita com a rocha, que a gente chama ela de mármore. Existem outras cores também de pedra de mármore. Peraí que eu vou subir. E aí, a gente conhece esses três tipos de rochas que a litosfera nos dá, né, que vem da natureza, que é um minério, e aí a gente tem no nosso dia a dia, a gente vem na rua, vem na casa do vizinho, vem na nossa própria casa, que são esses três tipos de rochas. A primeira foi o basalto, que a gente conhece como brita. A segunda foi a sedimentares, não é, que ela se produz através do calcário
terrinha branca que se forma ela. E a terceira que a gente conhece muito, que tem muitas casas que tem em mesa, que tem em balcão, que tem em pia, a gente chama ela de mármore. Então vamos falar com a tia Carla novamente as 3 rochas que a gente encontra no nossa litosfera, que é a camada externa da Terra. Primeiro a gente falou do basalto, a segunda foi sedimentares, e a terceira e última, que a gente vê muito, que está na moda hoje em dia, referente a montar a sua casa com diversas coisas, é o mármore, que o nome dela mesmo é o que? Metamórfica, beleza? Agora vocês estão bem afiadinhos nas rochas da litosfera, que litosfera é a camada externa da parte da Terra. Então, a parte de fora, do solo, dos mares, a gente encontra esses 3 tipos de rochas. Qual é a primeira? Basalto. Segunda? Qual? Não. Segunda, que tem calcáriozinho. Como é o nome dela? Diz para a tia Carla? Sedimentares, muito bem. E a terceira? Metamórfica. Agora que vocês já estão ok na parte do solo, na parte das rochas, quer dizer, desculpa, na parte das rochas, que são essas 3, tá bom? Aí o que é que vai acontecer? Vamos olhar um pouquinho para as imagens que a gente constrói com essas 3. Olhou, fixou, viu que ela está presente no nosso dia, só que a gente conhece com outros nomes. Agora a gente vai trabalhar com os solos. No solo a gente tem camadas, tá? Da parte interna à parte externa da Terra. Então vamos observar aqui os horizontes. Olha para a tia Carla os horizontes. Horizontes do solo. E aí eu vou mostrar para vocês cada camadinha. Eu pedi para vocês trazerem para a gente fazer hoje o nosso terrário, que é as camadas da Terra, os horizontes, para vocês. Eu vou pegar minhas terras, vou botar aqui no meu balcão, feito com o quê? Qual é o nome de mármore, gente? Diz para a tia Carla. Metamórfica, que eu tenho um balcãozinho aqui, e aí eu vou botar em cima do meu solo metamórfico e a gente já volta para fazer o nosso terrário. Agora que a gente já sabe dos tipos de rochas, né, pedras, rochas, enfim, a gente vai falar do solo. O solo da gente, ó, deixa eu botar a imagem aqui, ele é composto por diferentes tipos de solo, camadinha, tipo de bolo, e a gente chama horizonte, tá? Então a gente começa, obviamente, de baixo para cima, como tá aqui. O primeiro horizonte para vocês vai chamar o horizonte C, e aí vai subindo. Depois do horizonte C, vai para o horizonte B. Depois do horizonte B, vai para o horizonte A. Depois do horizonte A, vai para o horizonte O, que é onde, sim, vai nascer, vai puxar os nutrientes necessários para a vegetação, beleza? E aí, tia Carla vai falar um pouquinho, vai montar o terrário para vocês, com vocês, certo? É interessante que vocês também, se puder fazer, porque quando a gente tem contato com o material, a gente assimila melhor o conteúdo, certo? Então, a gente vai pegar os tipos de solo, tá aqui no meu muralzinho, e aí a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente monta cada partezinha. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelo horizonte C, que é o menorzinho de baixo. O que é que acontece? Se ele está lá embaixo, a gente sabe que na parte interna a gente vai encontrar o magma, a gente vai encontrar tipos de rocha. Então, nesse solo que a gente chama de horizonte C, que a gente vai começar de baixo para cima, ele é o mais fraquinho. Por quê? Ele vai estar a mistura de rochas com solo. Então, a planta ali em si, ela não vai, esse solo não é favorável para a vegetação. Tanto é que a raiz não vai chegar até esse horizonte, tá? Porque é muito profundo. Então, nesse horizonte, a gente não vai ter um nutriente suficiente para uma vegetação, que é junto da transição com as rochas ainda, com o solo, ok? Horizonte C. Subindo um pouquinho, a gente vai ter, depois, antes do C, a gente tem o B. Então, aí vai ter, ele também não é bom, ele não tem nutriente. Horizonte B, agora, né? Ele também vai ter pouquinhos, mas ainda também vai ter rochas lá e vai ter pouca circulação de ar, tá? Então, ele também não é tão suficiente para puxar os nutrientes para os vegetais. Mas aí a gente tem o horizonte B, tá? E cada horizontezinho vai ter sua cor diferenciada, porque ele tem os nutrientes bom ou menos de cada solo. Agora a gente vai para o nutriente horizonte A.
Já o horizonte A, ele vai ser legal para a planta, porque se a raiz for profunda, ele vai chegar até lá, que lá ele vai ter uma boa circulação de ar. Vocês sabiam que o solo ele precisa, né, da circulação do ar para as raízes, né? Então, e aí a gente vai ter insetozinhos e aí o ar circular com a águazinha para a raiz puxar o nutriente para a planta. Mas aí o que é que acontece? Estamos no horizonte A. O horizonte O, quanto melhor o solo escuro, mais ele vai ser bom para a planta. Por quê? Porque ele vai puxar todos os nutrientes dali. E na planta, na terra, no solo, tem que ter sim insetos, tem que ter minhoca sim, porque os insetos e as minhocazinhas, eles fazem caminhos, e a partir desses caminhozinhos que eles fazem, entra ar. Tá? E aí a circulação da água vai ser melhor. Então, o melhor nutriente para os vegetais, o solo mais rico, porque aí quando os animais se decompor, é ruim pra gente por causa do cheiro, né? Não é agradável ver um animal morto se decompondo lá, mas para o solo é muito bom, porque ele vai sugar todas as coisas de boas do animal, os nutrientes, e vai para o solo. Então, vamos para as camadinhas do solo. Primeiro é horizonte C, que lá vai ter rochas misturadas com a terra, né, com o solo. Depois vamos para o horizonte B, que vai ter um pouquinho uma rocha, mas vai ter bastante solo, mas ele não é forte, cheio de nutrientes. Depois vamos ter o horizonte A, que aí ele não é bom, mas ele é bom para o solo, tá? E aí temos o chefão dos solos, que quanto mais escuro, melhor, que é o horizonte, diz aí, o horizonte Z, que aí ele vai pegar todos os nutrientes dos animais mortos. O horizonte B, ele vai ter a entradazinha de ar, vai ter insetos, porque é onde vai se movimentar o ar, sugar a água para a planta. E aí, sabendo que um solo, ele precisa do outro. Agora, para a gente conversar sobre os solos e vocês entenderem melhor num toque, num tato, a gente vai fazer o nosso terrário, tá bom? Tia Carla pegou, deixa eu chegar perto, uma garrafinha de água. Olha a água mineral. Água mineral. E aí eu cortei aqui, ó. Isso aqui eu cortei. Porque fica melhor até pra gente jogar o solo dentro, tá? Que a gente chama de areia. E aí vai ficar assim, certinho? Aqui embaixo a gente vai colocar o nome horizonte. Qual é o primeiro solo? Horizonte C. Pega um pilotinho ou pega um papelzinho. Fica a critério de vocês, tá? Aí vocês vão colocar o nome horizonte C. Depois o horizonte B, depois o horizonte A, depois o horizonte O. Tia Carla vai botar tudo no final. Aqui embaixo a gente encontra primeiro o quê? Rochas e solo. Rochas, bastante rochas e solo. Então vamos colocar. Tia Carla vai pegar aqui, ó, as rochas, que é o basalto, tá? Que é o esfriamento do magma. Ok? E vou colocar aqui. Tá vendo? Eita. Aqui nós temos o solo, não, a rocha, presta atenção. Botei rochas, e aí no horizonte C vai ser rochas misturada com solo. Então eu vou pegar meu solo, ó, vocês vão ver, são cores diferenciadas para cada solo. Esse aqui, qual é o primeiro solo, quinto ano? Solo C. Então a tia Carla vai colocar aqui, tá? Deixa eu me apoiar aqui no meu e mostrar para vocês. Ó, ele vai ter rochas e o solo, horizonte C, certo aí? Agora a gente vai para qual horizonte? Horizonte B. Que no horizonte B a gente vai ter pouquinhos solos, pouquinhas rochas, mas ainda tem rochas. Eu vou botar 3 pedrinhas, tá? E vai botar o solo, que aqui vai ter pouquinhos, que aí os solos vai estar... Opa, ó, aqui outro tipo, ó, de solo, já é outra cor, observe. Aí aqui, vamos colocar. Deixa a tia Carla botar aqui, e aí eu mostro a vocês. Tá, rapidinho. Esse solo é qual, gente? Horizonte. Antes do C vem que letrinha B, então horizonte B.
Ó, olha a diferença, tá vendo, das camadas, gente? Horizonte C, horizonte B. Aqui tem a transição das rochas com o solo. Aqui eu tenho bastante rochas ainda. Horizonte C, horizonte B. Agora, qual é o próximo? Antes do B vem que letrinha? Horizonte A. Deixa eu pegar aqui. O horizonte A de vocês, ele vai ser bom porque ele vai entrar o quê? Vai ter insetos, porque o insetos vai fazer caminhos e do caminhos vai entrar água e é bom para o solo, certo? Então, a gente tá em cima do horizonte A, certo? Ele é um pouquinho escuro, mas não é escuro o suficiente. Olha aqui que lindo, gente. Parece uma camada de bolo, não é? Ó, horizonte C, rochas, tá? Porque ele é lá embaixo com um pouco de solo. O horizonte B, ele vai ter ainda, vai ter mistura dos dois. O horizonte A, ele vai ter caminhos, vai ter minhocas, vai ter insetos para entrar. E o solo mais legal, deixa eu vir para cá. O solo mais forte, mais nutriente é o solo mais escuro. Quanto mais escuro vocês acharem, mais forte para a planta ele será. Então, ele é o horizonte O. Da sequência das letras, ele é o único diferente. Porque é horizonte C, horizonte B e horizonte O. Certo? Deixa aqui a Carla botar aqui e vou mostrar para vocês. Quanto mais escuro, mais nutrientes esse solo sugou. Ó. Vê que lindo, gente. Observa a diferença, tá? Ó. Uma camada, duas camadas, três camadas, 4 camadas. Então, vamos lá. Por de baixo para cima. Primeira camada, quinto ano, horizonte. Segunda camada, horizonte B. Terceira camada, horizonte A. Última camada mais forte de nutrientes que suga todo de animais decompostos, em decomposição, que é bom para as plantas, é o horizonte O. Então, essas são as 4 camadas de solo da litosfera, certo? Ok? E ainda vou fazer melhor. Ó, vou pegar um feijãozinho, vou jogar aqui dentro para ver se ele vai nascer. E agora a tia Carla pegou, ó, feijãozinhos e eu vou colocar aqui para ver se ele vai crescer, tá, gente? Não pode abafar, não. Bota ele e depois coloca um pouquinho d'água e também não pode botar muita água. Certo? Então, esses são os solos que a gente tem da litosfera. Porque a litosfera é a camada externa da crosta terrestre, que a gente vai achar solos e rochas, ok? Então, aqui são os 4 tipos de solo, as 4 camadas. Então, esse é o nosso terrário, ok? Vou pegar o pilotozinho para colocar o nome. Ó, meus feijãozinhos como ficou. Peguei um piloto, tá? Permanente. E aí eu vou colocar os horizontes. Primeiro o horizonte, eu coloco o nome, ou vocês podem botar no papelzinho, tá? O primeiro horizonte é a letrinha C. Depois é o horizonte, é a letrinha B, tá? Vocês colocam o horizonte B, depois o horizonte A. E o último que não segue a sequência é o horizonte O, tá? Não vai ver direitinho porque... Ó, horizonte C, B, A, O. C, B, A, O. Horizonte C, B, A, O. Vamos lá? Todo mundo entendeu? Então, quando vocês terminarem e compreender que a litosfera ele vai falar de rochas e de solos, existem camadas, solos diferentes, rochas diferentes, está no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no nosso caminho, esses tipos de solos, esses tipos de rochas. Alguns solos, né? Tem outro que é bem lá interna e a gente não vai ter tanto contato. Aí vocês, depois que estão ok, vai fazer a revisão num caderno, tá? Colocar lá a revisão de litosfera, data, cabeçalho, tudo bonitinho. Foi via WhatsApp para vocês. E quem ainda não atualizou o livro, não fez, não assistiu a primeira aula, vai precisar atualizar o livro de vocês de geografia, a página 36, a página 37 e a página 38. E também fazer a revisão no caderno, tá bom? Fez as camadas,
Manda uma foto para mim, marca o Instagram da escola. Se na sua casa tem algum tipo de rochas, ou basalto, ou metamórfica, ou sedimentar, também tira foto, coloca lá o nome da rocha e marca a escola, que tia Carla observa tudo que vocês fazem. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Até de tarde no Google Meet e amanhã tem mais. Hello, quinto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Espero que esteja todo mundo, ok, certo? Hoje a gente vai começar um assunto bem extenso, tá certo? Não vou mentir pra vocês, o assunto hoje é bem... Ai, meu Deus. Por isso, a gente vai dividir esse assunto em 2 semanas. Ou seja, a gente vai estudar esse assunto essa semana e semana que vem. O que é que a gente vai falar hoje, teacher? Olha, é grande, mas é uma delícia, viu? A gente vai estudar hoje sobre comidas, foods. O assunto é enorme, viu? Mas vai valer a pena, porque, olha, tá aqui uma pessoa que gosta de encher o bucho. Vocês também, né? Tenho certeza. Então, seguinte. A gente vai falar sobre comidas, frutas, vegetais, comidas normais, tá certo? Hoje vai ser só aquela base pra semana que vem a gente, derrotar vocês com muitas palavras. Semana que vem vai ser cheio, viu? Mesmo eu dividindo, vai ficar cheinho pra vocês. Hoje a gente vai ter uma introdução, tá certo? De comidas saudáveis, comidas não saudáveis, ok? E as páginas do livro são da página 24 até a página 27, ok? Então tem coisas que a gente vai aprender aqui, tem coisas que a gente vai aprender lá no Meet e tem coisas que a gente vai aprender só na semana que vem, ok? Vamos lá. A gente vai começar com as comidas, tá certo? Algumas comidas aleatórias, ok? Depois a gente passa para, outras comidas, semana que vem. Talvez eu divida em 3 partes, 3 semanas, a gente vê o que a gente faz, ok? Vocês dizem lá no Meet se preferem 2 semanas ou 3 semanas, ok? Primeiro, a gente vai falar, sobre rice. Rice é aquele arroz que a gente come, que delícia. Todo mundo anotando no caderno, viu? Pronto. Rice, eu adoro rice. Aí a gente tem, hambúrguer. Hambúrguer, que é hambúrguer, obviamente, né? A gente tem, hot dog. Hot dog, que eu adoro também. Hot dog é, cachorro quente, certo? Cachorro quente, bem simples. Aí a gente tem, salad. Salad, que é salada. Simples também. A gente tem, fish. Esse aí todo mundo sabe. Não vou nem falar a tradução. Tem que falar aí? Tem que falar. Fish é peixe. Peixe, tá certo? Peixe. Aí a gente tem, beans. Beans, pra quem não sabe, é feijão. Eu adoro feijão. E vocês gostam de beans? Pronto. Tem também o watermelon. Watermelon, olha, uma fruta aí, hein? Watermelon é, melancia. Melancia. Uma fruta. Aí a gente tem, French fries. Já não é mais uma fruta, é uma fritura, né? French fries é batata frita. Aquela batata frita que a gente come. Pronto, French fries. Isso. Daí tem pizza. Ninguém sabe o que é pizza, né? Isso é o mais difícil pra mim. Pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que pizza é pizza. A mesma pizza que a gente, teacher. Sim, a mesmíssima pizza que a gente. E por último tem meat. Meat. O aplicativo que a gente usa para assistir aula é teacher. Meat é carne, tá certo? Meat é carne. Bem simples essa, né? Pronto. Então, por causa de vocês sentirem alguma dúvida, escrevam e a gente tira lá no Meet. A gente vai fazer alguns quesitos juntos, tá certo? Vamos aprender palavras novas,
vamos aprender frases novas, vamos aprender a responder perguntas novas, tá certo? Então, por isso que vocês não devem perder o Meet por nada. Tô notando a falta de alguns de vocês lá que não estão conseguindo, ó, acordar cedinho, mas ó, faz o esforço pelo teacher, tá certo? Vou estar esperando todo mundo lá. Então, muito obrigado, quinto ano. E ó, vejo vocês daqui a pouco no Meet, ou amanhã, depende da hora que vocês estão vendo, tá certo? E ó, see you later, guys. Bye! Vejo vocês no Meet, hein? Tô esperando todo mundo.